Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que eu quero compartilhar com vocês experiências de inovação pelas quais eu participei. Não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e não esquece também de deixar o seu comentário para a gente poder ampliar os conhecimentos por meio desse canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma inovação que eu ajudei lá na fábrica do arranjo físico. A gente também pode falar de layout. Como que foi esse processo? Nossa fábrica tinha os espaços reservados, separados, especialmente para a gente ter estoque de material em processo. Como que funcionava isso? Nós tínhamos matéria-prima para entrar nas máquinas de sopro, era utilizada então essa matéria-prima, saíam os frascos prontos que eram guardados em caixas, essas caixas eram armazenadas em pallets e os pallets ficavam ali mesmo naquela área de produção esperando para serem decorados no processo de silkscreen, que era o nosso rótulo que nós utilizávamos. Como a fábrica foi crescendo sem um planejamento prévio, o que significa? Que foram comprados novos equipamentos, novas máquinas, elas foram sendo instaladas onde tinha espaço, de tal forma que o fluxo não ficou otimizado, o fluxo ficou todo complexo, confuso desses materiais processados, semi-acabados, até completar todo o ciclo da operação. O interessante é que não se percebia o quanto se caminhava com os frascos semi-acabados por todas as etapas que eles iam passar e o quanto aquilo era desperdício. Uma vez a gente parou, ficou olhando um dos operadores caminhando com aquele frasco e aí então a gente se questionou, poxa, já reparou quanto que ele está andando? Por que esse frasco não está aqui mais perto? Ora, a resposta foi simples, porque não tem espaço, o espaço está lá onde ele foi buscar o frasco. Parece bobo, mas é verdade, aquilo impedia que a gente pensasse em alteração. Por quê? Não é compatível, não cabe essa quantidade de frasco aqui, então nem pensar em colocar esses frascos aqui perto da máquina de silkscreen. Tem que ser lá onde sempre foi guardado. Mas aí a gente começou a pensar de uma forma diferente. Vocês já ouviram falar em just in time, em Kanban? É uma maneira da gente trabalhar em produção em que um material só vai para a próxima etapa quando a próxima etapa estiver necessitando daquela quantidade de material. E a gente trabalhava completamente diferente. Como que era o nosso sistema? Trabalhando, fazendo a quantidade de frascos que foi programada, independente do que está acontecendo na próxima etapa. Isso fazia com que a gente tivesse muitos frascos armazenados em processo, o que exigia um grande espaço de armazenamento. A ideia de mudança, então, foi que a gente verificasse o que aconteceria com as etapas de produção se a gente produzisse apenas conforme a demanda da próxima etapa. Isso é novo? Claro que não, mas para nós era. Sim, nós estávamos acostumados a trabalhar daquela maneira. Tem que produzir uma certa quantidade, produz e armazena. A próxima etapa que vai precisar desses frascos, vai sempre ali buscar o frasco, sabendo onde ele está, e faz o que tem que fazer e depois também encaminha para a próxima etapa. Como que a gente fez então esse processo de mudança? Lembra que eu falei? Eu tinha pouco espaço próximo da máquina de decoração, que era a etapa seguinte do processo? Bom, na verdade, eu comecei a levar para lá, para esse espaço que eu tinha, apenas a quantidade que cabia naquele espaço. Tinha uma quantidade para o silkscreen trabalhar, ele fazia a decoração do frasco e assim que terminava essa quantidade que estava lá, eu mandava do sopro para aquele espaço pequeno, reduzido, a quantidade que cabia novamente. Esse é o tal do Kanban que a gente fala. O Kanban funciona por meio de sinais. O nosso sinal era o espaço vazio. Nós fizemos uma etapa de estocagem
na saída do sopro, ou seja, antes de chegar na etapa do silkscreen. Então, era uma pequena quantidade que saía do sopro, ficava ali do lado da máquina de sopro e que dali iria direto para a máquina de silkscreen. Aí começou a funcionar realmente o Kanban, ou seja, visualização. Quando chegava na última caixa que o operador do silkscreen ia utilizar na etapa de decoração, a pessoa que estava ali na etapa de sopro visualizava que só tinha uma caixa, então ele pegava aquela quantidade de frasco que estava ali do lado dele e encaminhava para aquela área do silkscreen. Era visual. À medida que a pessoa do sopro via que a próxima etapa já tinha pouco frasco, ele sabia que era a hora dele encaminhar mais uma quantidade para lá. Com isso, o frasco caminhou muito menos pela fábrica, eu não interrompi a etapa de silkscreen e uma coisa interessante que surgiu aí, melhorou a qualidade do frasco. Por quê? Porque muitas vezes a gente só percebia que o frasco soprado tinha problema quando ele chegava lá na etapa de silkscreen. Detalhe, já tinha uma grande quantidade de frasco soprado, semi-acabado, pronto, e estavam com problema. Com esse novo processo, o silkscreen, percebendo o problema de qualidade, ele já alertava a etapa de sopro e aí poucos frascos tinham sido feitos com problema. Dessa forma, então, o problema era resolvido muito mais rapidamente. E para fechar essa história, onde a gente conseguiu então acertar todo esse novo fluxo, quando o silkscreen, ou seja, a etapa seguinte, tinha problema e aí então ela interrompia a sua operação para resolver o problema, para não acumular frascos ou para eu não levar frascos para outra área longe da etapa de silkscreen, a etapa de sopro também parava. Não adiantava eu fazer frascos a mais e depois eu não ter a etapa de silkscreen trabalhando porque a etapa de silkscreen estava parada. Eu só vou fazer frasco quando a próxima etapa precisar. Foi assim que a gente entendeu como tinha que ser o fluxo, a cadência de produção. Claro que depois teve aprimoramento, onde a gente fazia um pequeno estoque emergencial para garantir quando esses problemas acontecessem. Deu para entender? A ideia aqui não é explicar o que é o Kanban, o que é o Just in Time, mas é mostrar para vocês que a gente estava acostumado com uma realidade na disposição dos equipamentos e principalmente do nosso estoque intermediário que não deixava com que a gente otimizasse toda a operação. A partir daquela ideia que foi melhorada, foi testada e depois aprimorada novamente, a gente conseguiu ter um processo muito mais eficiente, gerando mais qualidade e menos estoque intermediário. Ah, e um detalhe, lembra daquele espaço grande que eu tinha para guardar frascos semi-acabados? Pois é, ele acabou ficando vazio. Com isso, eu consegui otimizar depois, mais para frente, posicionamento de outras máquinas, outros equipamentos, melhorando o fluxo do material no nosso processo produtivo. Olha quanto ganho que a gente teve com aquela pequena mudança na posição dos estoques intermediários, ou seja, dos frascos semi-acabados entre duas etapas. Tá vendo só? A gente pode fazer inovações simples, mas que trazem grandes benefícios para todos os envolvidos. Esse é o aprendizado que eu quero deixar aqui com essa experiência que eu estou compartilhando com vocês. E aí, o que você achou? Comenta, coloca aqui o seu comentário para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre as inovações que a gente pode fazer. Próximo vídeo, mais uma experiência que eu tive com inovação para compartilhar com vocês, ok? Até lá então, um abraço!